Olá pessoal, tudo bem? Depois de algum tempo afastado, uma semana, mais eu acho que de uma semana sem postar vídeos, voltei agora a postar mais um vídeo. Eu tive uma semana, um período bastante agitado, com muitos compromissos e acabei não conseguindo me organizar para gravar os vídeos do canal. Mas agora pretendo retomar aos poucos novamente a postagem dos vídeos, né? Tem uma série de vídeos para realizar, de alguns assuntos, retomar alguns aí que eu havia começado dentro das playlists que nós temos e vamos dar continuidade. Então, antes de tudo e mais nada, né, eu volto a pedir, como é de praxe, que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se você chegou aqui nesse canal e não é inscrito, se inscreva. É importante aí para nós entendermos como é que o nosso trabalho nessa plataforma está se desenvolvendo, né? O nosso objetivo aqui é criar um espaço de diálogo com você, trazer algumas coisas que eu me interesso, algumas coisas que eu gostaria de compartilhar, que eu acho interessante, e ouvir a opinião de vocês. Muito bem, então esse vídeo, propriamente dito, eu estou fazendo um balanço sobre as minhas leituras, o que eu ando lendo até esse semestre, né? Eu tenho um controle que eu fiz numa planilha do Excel que eu acompanho as minhas leituras. Não é nada muito sofisticado, mas eu faço um acompanhamento da quantidade de livros e quadrinhos que eu estou lendo, né? Então, até a presente data, eu li 38 quadrinhos, né? Com um total de 6.786 páginas de quadrinhos, 5 livros gerais de literatura, leitura finalizadas, né? Esse é só o número de leituras finalizadas. Então, 5 livros de literatura, 1.433 páginas, e um livro técnico em que eu fechei aí em torno de 190 páginas, né? Muito bem. Na verdade, essa quantidade de leituras, de páginas lidas aqui em literatura, ele está somando os livros que eu finalizei e os livros que eu estou dando andamento nas leituras, né? Então eu vou acompanhando a quantidade de páginas que eu vou lendo, né? Então, à medida que eu leio, depois de um tempo eu atualizo na minha planilha a página que eu li, né? E aí eu faço uma formulazinha que ele me dá o percentual do livro que eu cheguei, etc e tal. Até eu como a leitura técnica ela exige um compromisso maior de tempo, porque não é uma leitura que você consiga realizar com maior desenvoltura, porque você tem que parar, eu faço anotação, eu faço apontamento, copio muitas vezes uma parte, né, do que eu estou lendo, numa anotação, numa ficha de leitura. Então essa leitura ela é mais morosa. Então o que eu percebi no meu controle é que dos livros que eu me programei para ler, eu tenho 8, 9, não, 8, acho. 8 livros técnicos que eu me programei para ler. Eu finalizei um, né? E então 7 livros ainda estão em andamento. E eu li um total de 905 páginas desses 7 livros. Só que o total de páginas é 3.573. Então, como nós estamos em junho, em tese, como essa é uma programação de leitura pro ano, em tese eu deveria ter chego no mínimo em 50%, né? O ideal seria que eu tivesse até avançado a mais, porque daí eu poderia incluir um novo livro nessa lista de leituras do ano. Mas, como eu cheguei só a 25% dessa quantidade, diferentemente da leitura de literatura,
que eu estou em 39%, né? Minto, estou em 39%. 40%, não está tão ruim assim. Também está um pouco defasado, que eu deveria estar no mínimo em 50% e não estou. Então, o que eu resolvi fazer? Para ter um controle melhor dessas leituras, eu criei uma tabelinha do que eu vou ler durante a semana. Então, segunda eu coloquei lá os livros que eu quero ler, terça os livros, quarta os livros, com uma quantidade de páginas, né? Levei em consideração que os livros técnicos é uma leitura mais demorada, né? Então eu coloquei uma quantidade um pouco menor de páginas nos livros técnicos e nos demais livros de literatura um pouco mais de páginas, 10 páginas em cada um deles, que daria uma média aí de 30 páginas por dia, que não é muito, não é muito. Então eu prefiro fazer metas mais realistas do que metas muito exageradas que frustram porque você não consegue chegar. Então, por que eu fiz isso? Porque eu percebi que eu tenho tendência a pegar alguns livros que a minha leitura está mais fluida, que eu estou gostando mais, que eu estou me desenvolvendo mais no assunto daquele livro e deixo os outros de lado. O que não é bom, porque a minha ideia é dentro de um cronograma, né, terminar esses livros todos até o final do ano. Claro que uns terminando antes, outros depois, etc e tal, porque eu tenho também, não nos livros técnicos, mas nos livros de literatura, eu tenho alguns livros que estão na fila da minha tabela, com um prazo para iniciar um pouco mais para frente, né? Então eu tenho livro para iniciar em junho. Para iniciar algum livro em junho, eu tenho que ter terminado pelo menos 1 ou 2 livros desses que eu estou lendo, né? Então, para eu não acabar pegando um livro mais do que o outro, eu criei essa tabela onde eu divido os livros pela semana e eu vou pegar todos eles durante a semana, né? Não coloquei no final de semana porque daí fica livre para eu pegar o que eu quiser, né? Aí eu adianto ou não algum outro, mas pelo menos durante a semana eu sei que eu tenho uma leitura mais uniforme desses livros, né? Então eu preciso me organizar para dar andamento a essas leituras, ok? Muito bem, então qual é o material que eu estou lendo agora? Eu não vou falar de quadrinhos nesse vídeo, tá? Quadrinhos eu posso falar num outro vídeo, porque são muitos quadrinhos. A leitura de quadrinho ela é muito mais rápida, ela é muito mais dinâmica, então eu consigo consumir uma quantidade bastante significativa de quadrinhos, né? Pelo formato, pela linguagem e tudo mais. Então eu prefiro deixar fora dessa listagem os quadrinhos. Vou falar só de literatura e de livros técnicos que eu estou lendo, que está na minha lista de leitura, do que eu estou lendo agora. Tá? Então, o que eu estou lendo? Literatura. Eu estou lendo esse livrinho aqui, que eu comprei semana passada, se não me engano, do Hermann Hesse, que é O Lobo da Estepe. Tá? Gostei muito. Estou gostando muito desse livro, estou na página 73 ainda. Achei bastante interessante a história que está se desenvolvendo, o personagem, o que o Hermann Hesse está trabalhando nele. Criou um pouco de identificação com o personagem também. E tanto que eu já dei uma pesquisada em outros livros do Hermann Hesse, talvez eu acabe adquirindo. Vamos ver como é que se desenvolve essa continuidade, né? É um cafezinho que tá frio hoje. Bom, outro que vocês já devem ter visto aqui, eu comentar várias vezes, estou continuando a leitura, é As Benevolentes, do Jonathan Littell. Estou na página 675, faltam 200 e poucas páginas, então está se encaminhando para o final. De novo, leitura magnífica, estou amando esse livro. E recomendo de novo, né? Então, em breve, eu espero aqui 1 ou 2 meses ter finalizado a leitura desse livro aqui. Vamos ver. Outro que eu estou no começo é o Frankenstein, da Mary Shelley, né? Que eu resolvi lê-lo porque eu fiz uma divisão, tentei trazer sempre um livro, um clássico dentro daqueles que eu selecionei, né? Então eu tenho literatura moderna, literatura contemporânea e tenho um clássico
que é para também ler esse material mais que requer também um pouco mais de dedicação. Do Frankenstein eu estou na página 79. Bom, dentro da literatura mensal tem a assinatura que eu tenho da Piauí, né? Isso aqui é um material bastante grande também para ler, apesar que você não lê todo ele, né? Mas a maioria das reportagens eu leio. E tem reportagens muito interessantes nessa edição também. Então está aqui na fila de leitura. E eu li agora, acho que eu recebi sábado. Eu acho que estou na página 10 ou 15 dessa revista. Bom, esse é o material de literatura que eu estou lendo. Então, literatura são esses 3 livros. Tem outros que estão na fila, né, programados para iniciar, mas não iniciei ainda. E também vai depender de eu fechar esses aqui. Então, de eu terminar meu cronograma. Agora, literatura técnica. Essa é a lista maior, mas não tem outros esperando para começar. Eu não selecionei outros, porque é uma lista grande. Eu estou relendo pela terceira vez o Princípio Responsabilidade, do Hans Jonas. Estou na página 129, tá? Porque é uma literatura que é um material que eu tenho que ler esporadicamente, porque eu trabalho bastante com Hans Jonas. Eu resolvi me aprofundar um pouco mais em filosofia, na lógica. Então, eu estou lendo esse livro, Introdução à Lógica. Tá? E por isso que eu fiz aquela tabela, porque eu percebi realmente que eu estou deixando alguns livros parados. Né? Esse aqui era um deles. Por quê? Porque esse livro, especificamente, é um livro de estudo. E o livro de estudo requer muito tempo, porque eu leio ele com um caderno, eu faço anotações, eu faço exercícios. Então, ele é uma literatura diferenciada, né? Ele é mais moroso. E eu acabei deixando ele de lado, em decorrência de todos os compromissos e leituras, eu acabei deixando de lado. Então, a lista, o planejamento semanal vai me ajudar a manter um ritmo nessa leitura também. Então, esse livro de Introdução à Lógica, que é muito bom, estou gostando bastante. O Karl Popper, que eu estou lendo, já li algum material dele e comprei há algum tempo agora o Mundo de Parmênides. E está uma leitura bastante interessante também. Eu estou na página 109 e dando andamento na leitura. Né? O Ser e o Tempo, do Heidegger. Né? Então, também, com relação a essas leituras mais técnicas, filosóficas, eu estou me forçando a ler os autores os clássicos também, que é uma leitura mais pesada, né? O Ser e o Tempo, do Heidegger. É uma leitura que exige bastante dedicação, exige pesquisa, exige até assistir alguns vídeos no YouTube para ajudar na compreensão de alguns conceitos, para deixar a leitura mais palatável. Então, também é uma leitura amorosa. Um livro mais na área da história, que me agrada também, é A Chegada do Terceiro Reich. Né? Ele tem 3 livros dessa coleção, que é a Chegada do Terceiro Reich no Poder e o Terceiro Reich em Guerra. Eu tenho os 3 e pretendo fazer a leitura dos 3, mas vamos caminhando com esse. E esse aqui eu estou na página 151. E o interessante que ele faz um diálogo, agora vou pegar aqui As Benevolentes, porque As Benevolentes, ele é todo ambientado, a história toda é na Segunda Guerra Mundial, pelo ponto de vista de um oficial da SS, né? Então esses 2 materiais se completam, porque aqui estou vendo a história da Alemanha, né, de nesse volume especificamente, até como que se deu a chegada do Terceiro Reich no poder, né, começando até antes, falando historicamente como que se constituiu a possibilidade do Terceiro Reich chegar ao poder. Aqui um romance histórico sobre esse momento, e é um romance
histórico mesmo, porque ele é ambientado e fundamentado na história. E só pulando um pouco, falei que eu não ia trazer quadrinhos, mas vou trazer um que estou lendo. Para compor essa tríade, eu estou lendo esse quadrinho, Berlim, que também está ambientado na Alemanha pré-Segunda Guerra. Né? Ele começa a história aqui em 1928, vai tratar de Berlim no ambiente ali pré-ascensão ao poder do partido nazista. E, então esses três materiais aqui compõem-se uma tríade, né, de vários pontos de vista, né, artístico, histórico, romanceado, sobre a Segunda Guerra Mundial. E é bem interessante. Continuando então, Superinteligência, do Nick Bostrom. Eu retomei a leitura, eu tinha parado um tempo e voltei a lê-lo. Também é uma leitura técnica bastante sofisticada, bastante pesada. É uma leitura que requer que você, às vezes, volta ao texto, muito conceito técnico, muito conceito, além de filosófico, técnico. Né? Esses dois aspectos aqui, o Nick Bostrom trabalha bastante, mas é importante essa leitura para mim, até para algumas pesquisas que eu estou realizando. Também nessa caminhada de leituras que me auxiliam em pesquisas e estudos, o livro do Daniel Kahneman, O Rápido e Devagar, né? Bastante interessante essa leitura. Aqui eu estou na página ainda 61 e do Nick Bostrom eu estou na página 127. Né? Então, são esses os materiais que eu estou lendo, né? Que eu estou dedicando meu tempo para a leitura, e quadrinhos que aí eu vou lendo assim, no momento mais de lazer, de folga, algum momento que eu tenha mais disponibilidade. Agora, com esse cronograma, com essa estrutura que eu fiz para tentar caminhar com as leituras de forma mais homogênea, espero que elas andem um pouco mais, porque senão eu não chego na minha meta de terminar esses livros até o final do ano. Né? Então, nada seriam só dos livros que eu estou lendo, 1, 2, 3, mais seriam 11, 12 livros, né? Até o final do ano. É uma média baixa. Se parar para pensar, daria um livro por mês, mas, de novo, a maioria dos livros que eu estou lendo são livros técnicos, que é outro ritmo de leitura, é outro ritmo de compreensão não é um livro, não são livros que você vai lendo assim página após página. Então isso tem que contar também quando você planeja o seu cronograma de leituras, né? Eu pretendo ler 20 livros, 30 livros, 40 livros esse ano. Depende que tipo de literatura que é, né? Depende o livro, tem livro que você lê assim em 2, 3 dias, porque mas é um livro que não é bom? Não, é um livro bom, claro. Se ler um livro em 2, 3 dias é fantástico, mas ele exige outro tipo ele tem outras exigências, não é uma exigência de leitura como de um livro técnico. Existem livros, literatura, que são muito sofisticados, muito interessantes, falam muito com você, mas a leitura flui muito mais rápido. Você lê assim, de sentada. E não é por isso que ele não é um livro bom. Né? Temos que desmistificar essas questões. Ok? O vídeo já ficou grande, talvez até para me compensar um pouco aí o período que eu fiquei sem vídeos, mas eu vou postar outros vídeos, continuando os assuntos que eu já estou trabalhando na playlist, né? Eu não abandonei os vídeos, eu vou continuá-los. Eu sei que tenho dívida com alguns temas aí para serem trabalhados, mas eu pretendo dar continuidade. Então, deixa aí seu joinha, deixa o seu ok, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Até mais!